gente, tudo bem com vocês? Programa Brasil Consciência no ar, trazendo muita informação nesta edição. Você vai ficar por dentro da primeira Olimpíada Globe do Brasil, que está sendo organizada pela Agência Espacial Brasileira em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Você também vai ter informações sobre o processo seletivo que a AEB está realizando para contratar um parque tecnológico que vai fomentar novas startups na área espacial do país. Por falar em startup, a gente vai apresentar para vocês no programa de hoje a Delta V, uma startup criada no Parque Tecnológico de São José dos Campos, que está desenvolvendo um foguete de treinamento para as Forças Armadas do Brasil. Nós também vamos mostrar para vocês que o Ministério de Ciência e Tecnologia publicou uma portaria que regulamenta a função de pesquisador voluntário dentro do INPE. Mas antes, a gente faz uma atualização das informações que nós divulgamos há 2 semanas sobre o problema orçamentário que atinge a maioria dos institutos ligados ao MCTI. Nós já trouxemos aqui a posição da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência numa entrevista com a presidente da SBPC. Nós também já trouxemos o posicionamento do INPE, que emitiu uma nota, e agora nós vamos mostrar para vocês qual foi o posicionamento do CEMADEM, que também nos enviou uma nota. Veja. A nota do CEMADEM repete grande parte dos argumentos que já haviam sido colocados pelo INPE. Segundo a nota, o CEMADEM tem adotado uma série de medidas proativas e diligentes para preservar suas atividades essenciais, considerando o volume de recursos sob contenção temporária, para cumprir a legislação fiscal. De acordo com a nota, a prioridade absoluta do CEMADEM tem sido garantir o funcionamento operacional do centro e as atividades essenciais desempenhadas pelas equipes. A nota acrescenta ainda que o CEMADEM está realizando esforços para minimizar ao máximo possível os impactos das restrições e que já realizou alguns ajustes em contratos. A nota ressalta ainda que o Instituto continua monitorando e emitindo alertas sobre desastres naturais para os 1.100 municípios prioritários. Assim como na nota do INPE, o CEMADEM ressalta que está aguardando o recebimento de parcela do orçamento previsto para o ano e que os repasses devem acontecer até dezembro. A nota do CEMADEM conclui que todas as novas despesas e contratações estão sendo submetidas a uma análise rigorosa para equilibrar os gastos frente à liberação parcial dos recursos. Muito bem, essa foi a nota do CEMADEM sobre o problema orçamentário que atinge o Instituto. Você que está chegando agora, que não está por dentro da questão, há 2 programas nós divulgamos uma entrevista da presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Marilene Garcia, sobre o problema orçamentário que afeta o custeio das 17 instituições de pesquisa ligadas ao Ministério de Ciência e Tecnologia. A maioria delas já não tem orçamento neste mês de setembro para o pagamento de despesas básicas, custeio de manutenção, corte de grama, luz, água. Há setores do CBPF no Rio de Janeiro que estão fechados para economizar luz porque o Instituto está passando por dificuldades orçamentárias. Nós continuamos acompanhando essa questão, mas já adiantamos para vocês que até o fechamento desta edição não tivemos resposta da MCTI e não temos qualquer informação sobre alguma suplementação de verba que possa vir a socorrer os institutos. Bom, agora a gente fala para vocês sobre a publicação de uma portaria pelo MCTI que institucionaliza ou regulariza a função de pesquisador voluntário dentro do INPE. Essa é uma demanda, uma luta do SINDICT, o sindicato que realiza esse programa há alguns anos, para que pesquisadores aposentados possam exercer atividades
não remuneradas de pesquisa no Instituto, colaborando com o desenvolvimento da pesquisa brasileira. Veja. O Ministério de Ciência e Tecnologia publicou no último dia 26 de agosto a portaria que institui no INPE o Programa de Colaborador Voluntário, PCV, que consistirá na atuação de pesquisadores ou tecnologistas voluntários na execução de atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico aderente aos objetivos científicos do INPE. A portaria institui que os pesquisadores voluntários deverão atuar exclusivamente nas atividades de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico, sendo vedada a participação deles em tarefas de cunho administrativo de competência privada do Instituto. Os interessados em aderir ao PCV deverão formalizar um requerimento acompanhado de um plano de trabalho e submetê-lo ao servidor efetivo, que será o orientador responsável pela supervisão do trabalho voluntário. A condição de colaborador voluntário será formalizada após a aprovação do plano de trabalho pela diretoria do INPE. O prazo de duração da proposta deverá ser de 2 anos, com possibilidade de prorrogação mediante a autorização do pesquisador orientador. Então vamos lá. Bom, nós estamos aqui com o Nandamuli Vijay, mais conhecido como Vijay, todo mundo conhece como Vijay, que é um indiano de nascimento, mas que já mora há muitos anos no Brasil e que é pesquisador do INPE, que tem todo o interesse em se tornar um pesquisador voluntário. Vijay, conta um pouco para o nosso telespectador como é que foi essa sua trajetória aqui no Instituto. Como é que você chegou aqui ao Brasil e como é que você iniciou seu trabalho no INPE? Sim. Eu cheguei no Brasil junto com meus pais, meus irmãos, em 71, julho de 71, porque meu pai veio trabalhar no INPE, né? Eu acabei me acostumando, fiz aquela época chamava colegial, ensino médio em São José dos Campos. Depois acabei fazendo faculdade de tecnologia de computação no ITA. E eu queria ir para o mercado, né? Porque eu era bom programador, na minha opinião. Mas meu pai achou melhor eu ficar no INPE para aprender outras coisas, até fazer mestrado, e eu acabei indo para o INPE. Fiz estágio no INPE durante a faculdade, e depois surgiu vaga, eu acabei sendo assistente de pesquisa. Aí depois eu fiz o mestrado, e comecei a trabalhar mais no desenvolvimento de software do que pesquisa mesmo, apoiando os pesquisadores, né? Teve a oportunidade de ir para a Arábia Saudita, fiquei 2 anos fora com licença sem remuneração. Voltei para o Brasil, voltei para o antigo LAC, né? Antigamente chamava DIN, Divisão de Informática. Depois tornou LAC, né? Antes de ir para a Arábia Saudita. Quando voltei, fui trabalhar com Gilberto Câmara, ele era chefe de um projeto chamava Micromagics. Visualização dos parâmetros meteorológicos dos computadores PC. Ele fez um acordo com o Centro Europeu de Meteorologia, que fica em Reading, Inglaterra. Para eles foi ótimo negócio, né? Porque nós desenvolvemos todo parafernália de, algoritmos de visualização. E depois eu voltei para o LAC e continuei trabalhar na área de desenvolvimento de software, só que aí fui recomendado pelo chefe, né, Horácio Ionassi, Paulo Renato. Por que eu não faria doutorado? Porque praticamente era o único que não tinha doutorado, nem estava inscrito em nenhum doutorado. Eu acabei fazendo doutorado no ITA, mas sempre com ideia de continuar desenvolvendo software, né? Terminei, mas aí eu fui fazer pós-doc na Irlanda, na University College Cork, né? Trabalhei na área de hindcast, forecast, previsão para frente, hindcast é previsão para trás, porque a Europa queria descobrir o que aconteceu na costa europeia. Eu trabalhei para a Irlanda, gerando mapas de ventos e ondas por últimos 40 anos, né? Voltei para a INPE e aí me chamaram para dar umas aulas, eu adoro dar aula. Aí acabei entrando no programa, acabei sendo docente, comecei a ter alunos e sem eu procurar por isso, acabei fazendo parte da pós-graduação do corpo docente, né? Assumir, né? Apesar de ser tecnologista de cargo, né?
acabei sendo mais um tipo de pesquisador, né? Como eu trabalhei na área de software em diversas aplicações, né, no INPE, então eu tinha curiosidade, então eu tinha uma noção mais ou menos geral de muita coisa, mas sem aprofundar nada. Aqui no pós-graduação eu tive excelentes alunos, mestrado, doutorado, e com alunos consegui ter projetos, publicações, e continuei, né? E fiz várias parcerias, Espírito Santo, Federal do Pará, que até hoje eu tenho grandes parcerias, né? Se quiser posso falar dos projetos que eu tenho, né? Aí em 2017, como coloquei no currículo Lattes, eu não tinha interesse em me aposentar, mas eu temia Temer para mudar as regras de benefício de aposentadoria, mesmo aqueles que já têm requisito. Aí decidi aposentar, mas continuei indo ao INPE normalmente, continuando no programa e outros projetos. Entre 2019 e 2021, teve um concurso professor visitante no Unifesp, que é no máximo de 2 anos. Participei como professor por 2 anos, durante a pandemia e tudo. E acabou, voltei para o INPE. Né? E aí depois teve mudanças no INPE e tal, mudou a direção. E eles, aliás, com o Galvão, eles conseguiram fazer o convênio de contrato, né? O acordo de pesquisador voluntário, né? O colaborador voluntário de pesquisa, funcionava. Mas depois, quando veio Dalton e Clésia, eu acho que eles não renovaram, por causa de desculpas ou problemas para a AGU reconhecer. Mas eu continuei vindo, continuei colaborando com o programa de pós-graduação, ajudando o Rafael, que é o coordenador, em várias atividades administrativas também. E agora que Miguel está como interino, ele viu que no MCTI já tinha modelos de colaboração voluntária de pesquisa. Então, praticamente, ele olhou, a jurídica verificou e ele está implementando. Tanto é que hoje eu acabei de submeter, pouco antes de servir, o plano de pesquisa para um servidor efetivo, no caso Rafael. Então, se ele concordar, ele deve passar o meu plano para outros grupos até conseguir formalmente ser colaborador voluntário de pesquisa. E falo para que as pessoas em casa possam saber. Depois de 2017, como você se aposentou, você continuou atuando como professor da pós-graduação. Essa atividade era remunerada? Não. Não. Uma vez aposentei, não. E essas colaborações como voluntário de pesquisa, elas são remuneradas? Só, também não. Também não. E o que leva um pesquisador como você, que dedicou a vida a pesquisar e programar aplicações espaciais aqui no INPE, a querer voltar para o Instituto e trabalhar de forma gratuita em pesquisa? Eu tinha quase 60 anos quando aposentei, né? E quando eu aposentei, aquela história, né? Você vai fazer o que em casa, né? Como tinha projetos em andamento, como eu falei, com parcerias do Federal do Pará, que até hoje tenho, eu continuei vindo aqui, estava desenvolvendo as minhas coisas, né? Do projeto, e muitas coisas, missões ligadas ao INPE, né? E continuei colaborando com o programa de pós-graduação em computação aplicada, continuei sendo docente permanente, e eu não lembro desde quando, eu sempre trabalhei no conselho do programa, junto com o coordenador. Então eu tenho algumas atividades que tiram, né, um pouco de estresse do coordenador, tipo, algumas atividades que senão o coordenador teria que fazer, e o coordenador tem tanto mais coisa de fazer do que esses trabalhos administrativos que eu peguei. Né? Então, nesse sentido, ajudo também na administração do programa, além de dar aulas e orientar alunos. Depois de aposentei, para falar a verdade, eu não procurei muito por alunos, só orientava quando alguém ia me procurar. E até pensei em sair do programa, porque é ruim para o programa e você não está orientando ninguém e tal. A meu Rafael me recomendou para trabalhar com outros alunos, interdisciplinaridade, nosso curso interdisciplinar. Então, um aluno de mestrado trabalhando na área de trajetória de órbita, ótima para Marte, um projeto com o pessoal de Itália. Vai trabalhar o professor Bertacchini, com ele e comigo. E o outro é o professor Luiz Vieira também, eu associei com ele para orientar junto com ele um outro aluno de doutorado, que ele vai estimar
a interferência atmosférica que pode não danificar, ter influência nos sensores ópticos, né, ou lentes, que começa a aparecer uma borrão ou algum tipo de ruído. Então ele vai tentar usar inteligência artificial para tentar eliminar esses ruídos. Então nesse momento eu estou como se fosse o ativo do INPE, mas como voluntário eu não posso assumir a regra do INPE e concordo totalmente. Quando eu fui para o Unifesp, sim, não era problema. Porque eu sou contra também. Pode ser que apareça a bolsa, mas eu sou contra de pedir isso, porque eu poderia ficar como novo aposentado e continuar trabalhando. É isso. Fernando, por que o sindicato se empenhou nos últimos anos em reivindicações à direção do INPE e ao Ministério para instituir a possibilidade de pesquisadores aposentados praticarem serviço voluntário? Bem, primeiro que isso tem um reflexo direto na vida do aposentado, obviamente. Aposentou, já é considerado um idoso, é um pré-requisito. Ora, aqueles que têm necessidade de continuar se exercitando profissionalmente, eles vão se sentir mais animados, considerados. Ou seja, a instituição os recebe, os acolhe novamente. E não é algo que os sobrecarrega. E o segundo ponto que eu evidencio é que estes elementos, dotados de conhecimento, experiência, eles vão ajudar de uma forma ou de outra naqueles grupos onde eles normalmente atuavam. Isso aí é positivo para a instituição e para este indivíduo, ele se sente valorizado. Para algumas pessoas, pode ser um contrassenso o sindicato que defende o direito dos trabalhadores e melhorias salariais defender uma proposta na qual o pesquisador vai trabalhar de graça. Como que você vê essa questão? Olha, observe o seguinte, eu sou um servidor público federal, trabalhei no INPE, sou aposentado. E eu me dedico quase que 8 horas diárias no sindicato gratuitamente. Está num trabalho voluntário também. Eu não vejo nenhum problema. Pelo contrário, me ajuda a não envelhecer tão rápido. Eu sempre digo que quando a gente para completamente, a gente fica mais velho, a gente fica mais chato, a gente fica mais doente. E se nós exercermos atividades, sejam atividades no próprio antigo local de trabalho, seja num sindicato, seja numa associação, ou seja outras atividades que a pessoa tem, compra um sítio ou vai para o sítio que ele tem e trabalha bastante lá, isso diminui a velocidade de envelhecimento, melhora as condições de vida do indivíduo. E ele estando no instituto de pesquisas, num centro de pesquisas onde ele trabalhou, ele vai se sentir bem acolhido. Agora, o fato de o sindicato estar sempre buscando melhorias salariais, novos concursos, defender as instituições, não influi na volta desse servidor para prestar um serviço voluntário que o agrade, é voluntário e ele não está fazendo nada que prejudique em algum lugar. Você falou por 2 oportunidades sobre a questão da abertura da nova direção, do novo ministério, às pautas do sindicato. Essa é uma pauta que era cara ao sindicato, que foi acolhida. Como é que está essa interlocução? Há mais espaço hoje para o sindicato apresentar suas demandas e há, digamos assim, percepção de boa vontade das autoridades para atendê-las? Olha, são 2 movimentos. Primeiro, de sermos recebidos e ouvidos. No atual governo, que se instalou a partir de 2023, nós somos sempre ouvidos. Tanto é que o governo atual, o governo Lula, ele instaurou em todos os ministérios e órgãos a mesa setorial de negociação permanente, onde as entidades de representação dos servidores têm diálogo com o ministério, com o seu ministério ou seu órgão, a sua agência. Isso aí é determinação por decreto. Isso ocorre normalmente. Isso facilita. Nós temos reuniões, no caso do Fórum de CIT, do qual o Sindicet faz parte, nós temos
a cada 2 meses, com data pré-fixada, pré-marcada, reunião da Mesa Setorial de Negociação Permanente. Assim como tem a Mesa Nacional de Negociação. Mesa Nacional de Negociação Permanente, onde as entidades maiores, e o sindicato SINCT faz parte, comparece quando chamado. Deve ter um agora em meados de setembro, uma mesa nacional. Nós estaremos lá com as nossas pautas mais amplas, porque as pautas menores são levadas para a mesa setorial. O que eu lamento é que o Ministério da Defesa não abriu este procedimento. Nós vamos contatar o DCTA para fazermos no DCTA a nossa mesa setorial, conforme portaria do MGI e conforme decreto do governo federal. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente fala sobre a realização da primeira Olimpíada Globe do Brasil e também da contratação de um parque tecnológico do país para o fomento de novas startups espaciais. Um instante só, não sai daí. Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência, a gente fala agora sobre a primeira Olimpíada Nacional Globe Brasil, que tem inscrições abertas para estudantes de todo o país até o próximo dia 15 de setembro. Sobre esse assunto, a gente conversa com a professora Mariana Almeida, que é quem está dando apoio à Agência Espacial Brasileira na organização do evento. Muito obrigado, professor, por você ter aceitado o nosso convite e explica para o nosso telespectador o que é uma Olimpíada Globe. Então, a Olimpíada Globe, ela iniciou as inscrições, encerra agora dia 15, e a Olimpíada é um momento onde o aluno, né, e a sua equipe vai realizar atividades tanto presenciais como remota, né, as primeiras fases ela ocorre de maneira remota, para que o aluno tenha esse interesse, né, e desperte essa investigação, que é do cientista cidadão, sobre o programa Globe, que é um programa coordenado e desenvolvido pela NASA. Que tipo de aluno pode participar e quais são as atividades que ele deve realizar? De qual idade, qual série e que tipo de tarefa ele vai ter que realizar para passar, por exemplo, da fase remota? Então, as primeiras fases, né? Então, primeiro o aluno ele precisa formar uma equipe, ele e um professor, né? Assim, quando ele formar essa equipe, ele tem que realizar uma inscrição lá no site da AEB Escola, né? A AEB Escola, Escola Virtual. Então, vai ter um site, ele vai ter lá uma página que tem Olimpíada de Conhecimento e tem esse projeto, né, para se cadastrar. Então, a partir disso, né, ele vai fazer a parte da inscrição, que é muito simples, só as informações básicas, e depois ele vai apresentar, juntamente com o seu professor, vai receber uma carta de homologação. Então, ele vai participar das fases. Então, a gente tem 6 fases, né? Muito bem, então as equipes têm que ser compostas por um aluno e um professor, não pode ter mais de um aluno? Na realidade, pode ser de 1 a 4 estudantes, né? Então, a fase precisa de um professor ou pelo menos um aluno até 4 estudantes. Perfeitamente. E esses alunos, eles têm que ser alunos até qual idade, de qual ano escolar? Então, eles podem ser do 8º ao 9º ano e do ensino médio, né? Então, são alunos que têm mais ou menos, né, 14 a 18 anos de idade. Bom, e uma vez que essa equipe esteja formada, eles vão procurar um problema, como a senhora explicou, que seja relacionado a oceanos ou pode ser qualquer questão, por exemplo, como o volume de chuvas que incide sobre a região dele ou algo relacionado à plantação que tem perto da casa dele. Existe alguma linha específica de problemas que eles precisam procurar?
Não, a linha de problema pode ser qualquer uma, né? Qualquer tipo de problema no ecossistema. A gente está querendo exatamente que os alunos despertem e percebam os problemas nos diferentes ecossistemas, né? Então, e aí ele poderia, por exemplo, pegar o volume de chuva que ele observar, fazer um pluviômetro e comparar isso com o que a previsão do tempo falou, por exemplo, para poder estar E enquadrado. Muito bacana. E, bom, as 5 fases são remotas, perdão, as 4 fases primeiras são remotas, mas daí chega a fase em que é presencial. Os alunos que passarem de fase, que chegarem até o final, eles vão ter transporte garantido para participar da fase presencial? sim, todos os alunos que estão na fase presencial, eles vão ter o deslocamento, né, assim como a alimentação e a hospedagem por conta do projeto, né? Então, essa é uma responsabilidade que a gente tem de manter todos os alunos, né, num local para que a gente possa fazer a coleta e todo o procedimento. Muito bacana. Então quer dizer que um estudante lá do Rio Grande do Sul, se conseguir chegar na fase final, ele vai conhecer o Rio Grande do Norte. Sim. E o professor também vai junto nessa turma, não? Sim, o professor e o aluno, a gente pelo menos vai garantir pelo menos uma contrapartida, né? De um ou de outro, o que que a gente consegue, né, como um todo, né? Perfeitamente. A lista dos vencedores, digamos assim, das 4 primeiras fases deve ser conhecida quando, professora? No dia, não tenho exatamente certeza, mas no edital tem essa informação, mas se eu não me engano é no dia 10 de novembro. Perfeitamente. Tá certo, a gente agradece a participação da professora Mariana Almeida aqui no nosso programa, trazendo as informações da primeira Olimpíada Globo do Brasil e desejamos sorte e sucesso. Vamos acompanhar esse processo e ver quais serão os alunos contemplados. Obrigado, professora. Obrigada a você, muito obrigada aí pela oportunidade. A gente fala agora da licitação aberta pela Agência Espacial Brasileira para a contratação de um parque tecnológico do Brasil, numa parceria com um programa das Nações Unidas para o desenvolvimento de atividades espaciais. Para falar sobre esse assunto, a gente vai em contato direto agora com Brasília para conversar com a coordenadora de estudos estratégicos da Agência Espacial Brasileira, Leila Fonseca. Boa tarde, Leila. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite. E eu gostaria que você começasse explicando para o nosso telespectador como é que se formou essa parceria, como que a Agência Espacial Brasileira conseguiu esse entendimento com esse programa das Nações Unidas para abrir essa licitação. Muito obrigada pelo convite, né? Eu, assim, para responder essa primeira questão sua, eu gostaria de fazer uma introdução, assim, contextualizada aonde que veio esse projeto também, né? Por que a gente está fazendo isso, né? Então, a gente tem, a Agência Espacial Brasileira, ela tem um projeto, né, com o Programa das Nações Unidas, ela oferece mais um auxílio, assim, técnico para a gente, né, e para desenvolver algumas atividades aqui, por exemplo, uma licitação, tá? Então, ela que faz todo esse processo de licitação, né? O que a AIB faz, a gente faz somente o termo de referência, porque tem as partes técnicas que a gente tem que definir, né? O que eu quero, qual que é o objeto, né? A gente define o edital, escreve, e isso tudo fica com a coordenação do PNUD, que é as Nações Unidas para o Desenvolvimento. E então por isso que a gente não tem assim todo acesso ao processo, né? Porque eles é que coordenam. A gente tem uma comissão também que vai avaliar as empresas que se candidataram, né? Então, quem fez esse edital, né, foi a nossa coordenação, principalmente está aqui o Eric comigo, né, que escreveu o edital, e a gente não tem interferência nenhuma no processo que é executado, realizado pelo PNUD, justamente para a gente ter uma transparência,
né, e para a gente não ter problema nenhum, né, de não dar certo o processo. Agora, por que a gente está fazendo essa contratação? A Agência Espacial Brasileira, né, ela tem um programa de atividades espaciais, que existe um instrumento, um documento, que faz o planejamento de todas as atividades que serão realizadas no período de 10 anos, né? Então, a gente tem o PNAE, que é chamado de PNAE, esse instrumento, que vai de 2022 até 2031. Então, a gente tem uma relação de atividades, quais satélites seriam desenvolvidos, quais iniciativas. E uma das iniciativas é o fomento ao empreendedorismo. Que vem que o nosso programa, ele passou de um programa assim, tradicional, que todas as tecnologias espaciais que eram desenvolvidas tinha apoio só do governo. Com o tempo, né, procurou fazer um programa que tivesse também iniciativas privadas. Isso levou a você ter mais atividades novas, tecnologias que não vai ter só financiamento do Estado, do governo, mas sim também da iniciativa privada. E como é que a gente pode fazer isso? Tá? Então, o empreendedorismo começa com as startups, né, que são estudantes, né, ou jovens que estão fazendo pós-graduação e que desejam criar uma empresa, abrir uma empresa. Então, um dos objetivos da Agência Espacial Brasileira é promover, tá, a criação dessas startups. E como é que a gente pode fazer isso? A AEB, nós não implementamos, nós não vamos fazer incubação, aceleramento de startups. O que a gente quer é promover, né? A gente pode também ajudar financeiramente através de financiamento do governo, do setor privado. Então, por isso que a gente vai contratar um parque tecnológico para implementar esse projeto de incubação dessas startups. Perfeitamente, mas a partir do momento em que vocês definirem qual o parque tecnológico está mais, digamos, adequado aí às exigências que vocês fizeram, o que essa empresa, o que o parque fará para fomentar o empreendedorismo? Haverá uma abertura de novas inscrições para startups interessadas? Vocês vão disponibilizar algum tipo de linha de crédito? Quais vão ser as ações que o Parque Tecnológico contemplado vai poder desempenhar para fomentar o empreendedorismo? Sim, porque o Parque Tecnológico ele já tem experiência em fazer incubação, aceleração de startups, né? Então, isso no nosso edital está explícito também a experiência que a gente quer dos profissionais para desenvolver esse trabalho, tá? Então, e esse trabalho, as atividades que serão realizadas, será no setor espacial, tá? Então, a gente vai dar mais peso, né, para esses parques que tenham mais conhecimento e experiência em atividades espaciais. E o que esse parque vai fazer? Ele vai implementar esse projeto. Ele vai fazer tudo, desde, por exemplo, a chamada para as startups, tá? Eles vão fazer um edital que vai fazer a chamada para essas startups. Eles vão selecionar essas startups ou esses estudantes que queiram, né, ser empreendedor. Eles vão treinar, capacitar esses especialistas, né, os empreendedores que querem desenvolver as atividades. E existe também a parte da EB, que a gente vai contribuir mais, vai ser na parte de desafios. Tá? Então, o que a EB gostaria que fosse desenvolvido, que essas startups desenvolvessem, né? A gente tem os nossos interesses. Então, nós temos satélites que já estão em órbita, né? Satélites brasileiros, como o Cibers 4 e o 4A, que é uma parceria com a China, e temos um satélite também, que é o Amazônia 1, que tem tecnologia, foi desenvolvido totalmente pelo Brasil.
Então, nós temos 3 satélites em órbita. E para o ano que vem, tem um outro satélite que vai ser lançado até no final de 2026, que é o Amazonian B, que tem 2 câmeras, né? Tem uma câmera ótica de resolução espacial de 20 metros, mais ou menos, que já voou no Cibers, já voou no Cibers, que é similar ao que tem hoje no Cibers 4 e no 4A. Mas, além dessa câmera, a gente tem uma tecnologia espacial que é nova para o Brasil, né? Que é o GNSS-R, né? Que é reflexivo, que é um sensor que ele como se fosse um GPS, né? Que ele bate no objeto, que esse objeto pode ser, né, a floresta, pode ser a água, e esse retorno que ele capta pode traduzir em algumas medidas, como, por exemplo, medidas de umidade. Tá? Então, a gente nunca trabalhou com um sistema desse. Então, seria um desafio que a gente colocaria para as startups desenvolver algumas aplicações dessa tecnologia, que pode ser monitoramento do consumo de água em agricultura irrigada, né? Então, isso a gente vai lançar para essas startups. Mas quem vai implementar todo o processo de incubação das startups seria esse parque que foi contratado. Perfeitamente. Vamos ver se eu consegui entender. A gente tem, por exemplo, aqui em São José dos Campos, um parque tecnológico, que aqui é chamado de PIT, Parque de Inovação Tecnológica. Vamos dizer que eles tenham lá atualmente 10 vagas para startups já operando, funcionando na rotina habitual do parque. A eventual contratação por meio desse programa abriria um número novo de vagas dentro do escopo das startups do parque, com subsídios já preparados, já prontos, por meio desse programa. Existe como mensurar isso? Tem uma verba pré-estabelecida para o parque tecnológico que for contratado? Tem uma coisa, as startups não precisam ser só dentro desse parque tecnológico, tá? É para o Brasil todo, ok? Né? O parque tecnológico, ele tem experiência, ele já tem algumas startups residentes no parque, né? Se elas quiserem se candidatar, tudo bem, né? Mas esse é aberto para o Brasil todo. Tá? Ou seja, não necessariamente a startup tem que estar instalada dentro do Parque Tecnológico Vencedor, mas o Parque Tecnológico Vencedor poderá fomentar atividades dentro desse escopo de interesse até de outro estado, de outro local do Brasil. Sim. Aqui qualquer estudante, né, que quiser trabalhar com empreendedorismo ou startup que já está consolidada, mas que ela quer fazer aceleração do negócio dela, pode participar. Só que aí tem que trabalhar no setor espacial. Nós vamos trabalhar, né, com o uso de imagens de satélites para soluções de alguns problemas, aplicações como a agricultura, cidades inteligentes, né? N aplicações que a gente pode estar colocando como desafios. E a gente vai também, a gente está procurando apoio financeiro também para fornecer apoio para essas startups também. Por exemplo, tem um estudante que ele acabou de fazer a universidade e ele quer, né, fazer um empreendimento, mas ele não tem uma equipe. Né? Então, a gente poderia também dar oportunidades para essas startups que estão iniciando, né, com um apoio financeiro. Esse modelo ele é muito similar da Agência Espacial Europeia, né, que é chamado de PIC. Tá? Então, a gente está assim, espelhando, né, nessas iniciativas que já tem no mundo todo, para a gente fazer aqui no Brasil. Ok, mas como eu havia perguntado, esse edital, essa contratação, ela prevê lá, sei lá, temos aqui tantos milhões para que o Parque Tecnológico faça esse trabalho. Existe um aporte financeiro para o parque contratado ou isso vai ser feito à medida em que as startups forem
sendo contratadas por meio dessa busca de recursos que a senhora acabou de mencionar? Então, o nosso objetivo, né, é que a gente consiga esses recursos, né, que pode ser através de uma agência do governo, pode ser através também de o setor privado, né, nós estamos buscando isso. Como no início, né, vai ter todo o processo edital de chamada de startups, vai ter o treinamento, né, então a gente ainda tem um tempo até iniciar o projeto, da gente buscar esses recursos. Aliás, a gente já está trabalhando nisso, né, de buscar esses recursos, né. A nossa meta, assim, seria pelo menos assim 5 startups que a gente gostaria de dar um apoio para fazer a incubação. Pelo menos 5. Perfeitamente. Bom, mas então, no caso, o programa, o PNUB, não disponibiliza recursos para fazer a contratação e fazer o incentivo. Ele apenas organiza o edital. Sim. É como se ele desse uma assistência técnica para a IB para implementar, né, o edital, por exemplo. Ele que lança o edital, ele que analisa as empresas, né, junto com a comissão, que tem uma comissão aqui também da IB, que são 3 especialistas daqui, e tem também os especialistas do PNUD. Né? Então, eles trabalham mais para o edital. Depois que a gente contratar, e a contratação também da empresa, né? Depois que contratou, isso já fica nas mãos do Parque Tecnológico, que vai implementar o projeto de incubação das startups. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, você conhece a empresa Delta V, que está desenvolvendo um foguete de treinamento para a Força Aérea do Brasil. Terceiro bloco, programa Brasil Consciência de volta. E agora a gente vai mostrar para vocês a startup Delta V, criada dentro do Parque Tecnológico de São José dos Campos, que está desenvolvendo um foguete de treinamento para a Força Aérea Brasileira. Acompanhe. Como é que a Delta V chegou até aqui ao Parque de Inovação Tecnológica? Como é que foi essa trajetória de vocês saindo da formação aqui em São José dos Campos e tornando-se empresários do setor espacial? Bem, primeiramente, obrigado pela visita. A última vez que a gente conversou foi na feira Space BR Show, alguns meses atrás. O FTPL é um foguete de treinamento a propelente líquido. Nós recebemos apoio da FINEP para o desenvolvimento desse foguete, né? Um foguete importante para o treinamento das equipes dos centros de lançamento Centro de Lançamento da Barreira do Inferno e Centro de Lançamento de Alcântara, né? São os centros de lançamento da FAB, brasileiros, né? Então, a ideia desse foguete é justamente treinar suas equipes quanto ao rastreio, a recebimento de dados, né, telemedidas, segurança de solo, segurança de superfície. Bem, a gente levantou os requisitos do que seria interessante para a FAB, né, para esse treinamento, para suas equipes. E o feedback deles foi de que eles gostariam, né, de um foguete que voasse pelo menos 10 km para que permitisse o rastreio, tivesse um diâmetro que permitisse também esse rastreio, né? Então, ele tem 20 centímetros de diâmetro, cerca de 20 centímetros de diâmetro, tem 4,7 metros de comprimento. Ele transmite dados em banda S, que é um tipo de transmissão, uma banda que o centro de lançamento usa, né? Então, era um requisito também desse foguete. Ele queima etanol e oxigênio líquido, que são 2 propelentes de alto desempenho, amplamente disponíveis no Brasil, de baixo custo e toxicidade. Então, obrigado pelo interesse aqui em estar conhecendo a nossa infraestrutura. A Delta V, assim que eu me formei no mestrado no INPE, no Laboratório de Combustão e Propulsão, já tinha esse desejo, esse sonho de fundar uma empresa aeroespacial, uma empresa espacial, né?
Então, a gente aplicou para um processo de seleção no Nexus, né, incubadora do Parque Tecnológico São José dos Campos, isso de 2019 para 2020. E em 2020 a gente entrou nesse processo de incubação, na primeira etapa de incubação, que é o Nexus Lab. Né, ficamos cerca de 1 ano e depois fomos para outro estágio, Nexus Growth. Nessa época a gente ainda não tinha nenhuma infraestrutura, usávamos o ambiente de coworking aqui do parque. Depois, no final do Growth, a gente pegou uma sala muito pequena, eram cerca de 16 metros quadrados, mas a gente já tinha a possibilidade de estar fazendo reuniões presenciais, trabalhar em equipe, né, presencialmente. Então, já estamos aqui desde 2020, agora 2025 já tem 5 anos, e aqui é a infraestrutura mais recente, né? A gente reformou esse ambiente aqui para ser tanto escritório quanto oficina. Isso foi posterior a termos sido contemplados com o edital da FINEP, de subvenção econômica para desenvolvimento do foguete de treinamento a propelente líquido. Muito bacana. E junto contigo, Daniel, quantas pessoas vieram junto nesse projeto? Como é que vocês estão aí organizados? E hoje, com quantas pessoas vocês contam? Perfeito. Presencialmente somos 5, né? Inicialmente éramos 4 sócios, somos 4 sócios e somos 5 presencialmente atualmente. Mas também temos uma parceria com a Universidade de Brasília, onde tem alguns pesquisadores, 2 doutores, uns 2 ou 3 estagiários, fora a contratação de alguns PJs, que são empresas parceiras nossas para o desenvolvimento desse foguete. Legal. E aí, como é que foi a obtenção desse financiamento, que eu acho que, vou imaginar aqui, você me corrige se eu estiver errado, digamos, o projeto mais importante que vocês já se envolveram até o momento, que é o desenvolvimento desse foguete para treinamento. Como é que foi esse processo e como é que vocês chegaram até a vencer o edital e conseguir essa subvenção? Perfeito. A DeltaV nasceu com a intenção de desenvolver sistemas propulsivos, principalmente sistemas propulsivos a propelente líquido para aplicações espaciais. Então, já vínhamos trabalhando no desenvolvimento de softwares e projetos, principalmente objetivando o desenvolvimento de veículos lançadores de satélites. Mas quando esse edital apareceu e ele veio bem num formato interessante para startups, né? Eram 8 milhões de reais em subvenção econômica, ficou bem claro para a gente que era uma boa oportunidade da gente aplicar para esse edital. Na época eram 10 empresas concorrendo, nós nunca tínhamos tido receita, qualquer tipo de receita, então ainda eram recursos próprios, né, dos fundadores sendo utilizados para esse desenvolvimento. E realmente foi extremamente desafiador fazer um processo desse, né, concorrer com diversas empresas que já tinham receitas consideráveis, com certeza maiores do que a nossa, né, porque a nossa não existia receita. Então, nós trabalhamos muito, dedicamos muitas horas, assim, cerca de 14 horas por dia, pelo menos cada um de nós, durante alguns meses, desenvolvemos essa proposta e saímos contemplados com esse edital. Legal. E aí vocês partem para o desenvolvimento. Qual que foi a maior dificuldade, né, para estabelecer esse projeto? O que tem de difícil em fazer um foguete, ainda que ele seja suborbital? Bem, a tecnologia que a gente se propõe a desenvolver, que é a propulsão líquida, ela é bastante desafiadora. Tem um alto grau de interação de diversos fenômenos físicos e químicos ali acontecendo, né? Então, utilizamos diversos tipos de softwares, por exemplo, para ajudar de alguma forma a entender melhor essa relação nesse sistema tão complexo, né? Então, a propulsão líquida já é bastante desafiadora por si só. O propulsor que a gente desenvolve, ele tem um empuxo bem alto também, então isso também é um grande desafio. E, por fim, utilizar propelentes criogênicos, como é o caso do oxigênio líquido. Isso aí a gente nunca tinha tido experiência, aceitamos o desafio e atualmente estamos aí para dominar essa tecnologia também, que é um oxidante de muito desempenho, né? De desempenho bem alto.
Para o nosso telespectador, que não é necessariamente químico ou engenheiro, o que é esse propelente e qual que é a vantagem de trabalhar com ele? Bem, o oxigênio líquido, ele é o oxigênio puro, né? E aqui, quando ele está na fase líquida, ele é criogênico, né? Ele tá super gelado, assim. Aquele que a gente vê na estrada, em caminhão, que abastece o hospital, seria o oxigênio puro? É, o oxigênio líquido, exatamente, esse que abastece o hospital. Então, quando você armazena ele em tanques, os tanques dele, por exemplo, tem que ter isolamento a vácuo para diminuir a transferência de calor com o ambiente externo. Quando ele passa nas tubulações, né, e nas válvulas, essas tubulações congelam por fora, né, porque o ar tem umidade e vai congelando essa umidade na parede dessa tubulação, por exemplo. Então, tem uma série de equipamentos que são especialmente projetados e utilizados para lidar com esse tipo de propelente. Certo. Bom, e hoje vocês estão em qual estágio do desenvolvimento do projeto? Quais os testes que vocês já fizeram e o que tem pela frente? Perfeito. A gente vai ter a oportunidade de estar mostrando aí um pouquinho do que a gente está fazendo, né? Mas assim, falando em termos gerais, já passamos das etapas mais preliminares do projeto, já estamos fabricando realmente partes do foguete, né? Por exemplo, o propulsor do foguete, a aviônica, né? Que são as placas eletrônicas que são o cérebro do foguete. Então, assim, já estamos evoluindo bastante nesse projeto, na fabricação, e começamos a fazer alguns testes. Por exemplo, o teste de proteção térmica, que é uma proteção que vai dentro do motor para que a parede do motor não funda, né? O metal não derreta. Essa proteção térmica ela tem que ser testada. Os injetores que injetam propelente líquido na câmara de combustão, né? Cada injetor também tem que ser testado. Então a gente montou uma bancada de testes de injetores aqui no nosso escritório para que a gente possa estar fazendo esse desenvolvimento dentro de casa. Além disso, também estamos finalizando a construção de uma bancada de testes em Brasília. Na verdade, a construção de alvenaria já terminou, né? Uma construção reforçada, com parede dupla, uma liga de concreto especial. E estamos agora começando a instalar os equipamentos nessa bancada, como válvulas, tanques, sensores, esse tipo de coisa, para que a gente possa fazer os testes do propulsor com a queima mesmo do propelente. Bom, uma vez que vocês façam os testes do propulsor, vocês já estariam prontos para integrar os subsistemas e lançar? Com certeza, o propulsor é a etapa é o item mais desafiador, né? É um subsistema realmente muito complexo e de alto risco de falha. Então, o que a gente tenta fazer é desenvolver ele da melhor forma possível e depois testar para que não ocorra falha no lançamento. Então, quando a gente estiver testando esse propulsor aí nos próximos meses, se ele estiver funcionando bem, a gente pode partir para a integração do foguete, né, dele no foguete e estar fazendo tentativas de lançamento, sim. Nós estamos aqui na Delta V, hoje é dia 10 de setembro de 2025 e acabou de acontecer uma visita da Agência Espacial Brasileira e da FINEP, que são os dois órgãos diretamente interessados no desenvolvimento. Como é que é essa relação com uma startup que está querendo entrar no mercado? Eles vêm aqui ver se vocês estão trabalhando mesmo ou jogando videogame? Como é que é o negócio? Pois eles são realmente os nossos chefes, né? Assim, quem distribui o recurso para a gente e ao mesmo tempo fiscaliza as etapas do projeto para ver se aquilo ali se o escopo está sendo atendido. Então a Agência Espacial Brasileira ajuda a FINEP na parte técnica, porque tem especialistas na área de combustão e propulsão, por exemplo. Então a FINEP consegue revisar melhor assim, o cronograma, as atividades, mas quando vê se o escopo de fato está sendo atendido, são especialistas da Agência Espacial Brasileira que dão seus pareceres, né? Então, eles vêm aqui, a cada parcela, a cada semestre do projeto, eles vêm aqui no mínimo 2 vezes nos visitar, para acompanhar mesmo, ver se tudo está andando.
e aí se conseguir avaliar se a gente merece ou não estar tendo novos recursos, né, de parcelas posteriores do projeto. A liberação do recurso ela não é de uma vez, ela é em parcelas mediante a apresentação de resultados, é isso que você está dizendo? Exatamente. E quando a gente faz a proposta, a gente pode estabelecer se vão ser parcelas semestrais ou anuais, por exemplo. E a gente estabeleceu que seriam semestrais para que tivesse esse acompanhamento mais em cima, né, do nosso desenvolvimento. Então, realmente não acontece tudo de uma vez só, né, essa entrada de recursos, e a gente vai recebendo e vai desenvolvendo cada etapa, cada parcela que é semestral, tem certos objetivos a serem atingidos e a gente vai atingindo esses objetivos. Às vezes um objetivo tem algum atraso, mas o outro lado está adiantado, então é do entendimento que o projeto está andando e pode ser liberado uma nova parcela, né? E como é que está essa questão em relação a cronograma? Vocês estão dentro do prazo que vocês imaginavam? Você já falou que teve um atraso, mas assim, as tecnologias críticas que vocês precisam desenvolver, elas estão ali no TLR que vocês imaginam? Sim, então o que acontece é que quando a gente termina esse semestre, um pouco antes de estar terminando esse semestre, a gente tem que ter dispendido pelo menos 80% dos recursos, né, do valor que nos foi depositado, para que a gente possa prestar conta. Então, quando a gente presta conta para a FINEP, por exemplo, a gente já está bem no finalzinho daquele recurso e acaba que pode haver algum atraso na liberação da parcela quando a gente já está sem recursos, né? E aí passa-se 1, 2, 3 meses e a gente fica um período ali um pouco mais sem recursos e ocorre a liberação subsequente. Ou seja, não é do 6º para o 7º mês que ocorre a entrada de recursos. Então, sempre tem algum atraso, um pequeno atraso, e depois de 4 parcelas, por exemplo, 2, 3 meses de cada intervalo, acaba que viram 8 meses de atraso. Isso é natural, a gente tem que prever isso e tentar mitigar certos riscos de não cumprir, né, o projeto e executar ele sabendo disso. Então, quanto às tecnologias, a gente, como eu disse, cada parcela tem objetivos a serem atingidos. A gente especificou quais são os objetivos, né, são as atividades, com indicadores físicos de conclusão daquela atividade, e conforme a gente vai concluindo, eles revisam o nosso relatório e verificam se foram atendidas ou não. Então, se até agora foram liberadas parcelas, com certeza a gente foi atendendo a maior parte das atividades de cada metafísica que a gente está desenvolvendo, né? Então, as tecnologias mais críticas são, sem dúvida, o sistema propulsivo, a aviônica do foguete, por exemplo, e a estrutura dele. O sistema propulsivo está em fabricação agora, a bancada está terminando de ser montada para que a gente possa testar esse sistema propulsivo. A aviônica está pronta, sendo testada agora, mas já está fabricada, enfim, em elevado grau de prontidão mesmo. E a estrutura está sendo fabricada aos poucos também, porque é um subsistema que é um pouco menos complexo do que o sistema propulsivo e a gente acaba focando um pouco mais no propulsor mesmo, tanto quanto recursos quanto homem-hora da equipe. Então, Daniel, como é que é aqui o escritório onde a Delta V está instalado? Perfeito. São cerca de 160 metros quadrados. A gente tem uma sala de reuniões aqui. Temos uma área de engenharia, né, onde a nossa equipe trabalha no projeto do foguete, nas simulações, no desenho, diversas coisas. E uma pequena sala de administração ali no fundo, né? Aqui a gente tem uma pequena cozinha também, onde a gente eventualmente faz refeições, passa o café. E a gente trabalha aqui em equipe, como eu disse, são cerca de 5 pessoas presencialmente trabalhando aqui, então a gente tem uma infraestrutura, de certa forma, enxuta e adequada para esse trabalho em equipe. E desse lado aqui fica a oficina de vocês? Pois é, a gente tem aqui uma oficina para a fabricação das diversas peças, né, subsistemas do foguete. Aqui a gente tem uma fresadora, um torno também e diversas outras ferramentas. Então a gente fabrica, por exemplo, os injetores aqui, o propulsor aqui, e agora, por exemplo, está em plena operação, estamos usinando uma tubeira de grafite, então está uma sujeira danada ali, mas porque a gente está realmente em plena operação aí de fabricação desse propulsor.
E agora a coisa mais interessante que você estava contando para a gente é que vocês têm um reabastecedor do foguete. Na verdade a gente chama de SAM, né, que é o Sistema de Alimentação Modular, ou seja, é como se fosse um posto de combustível móvel. Só que no caso a gente não abastece, não usa ele para o combustível, a gente usa ele para o oxidante, que é o oxigênio líquido. Então vamos ali que a gente vai mostrar para vocês esse equipamento que a gente vai usar tanto nos testes quanto no lançamento do foguete. Olha que bacana, alguém pode achar que é um carrinho de lanche e é um reabastecedor de um foguete. Pois é, esse sistema de alimentação modular, como eu disse, é para abastecer o foguete com oxigênio líquido. A gente tem um tanque LC para fluido criogênico, né? As mangueiras também são para isolar termicamente esse oxigênio líquido. E aqui dentro tem um painel que opera automaticamente esse abastecimento, né? Então a ideia é a gente conseguir abastecer o foguete à distância, então a equipe nunca fica exposta aos propelentes, você consegue abastecer ele. O oxigênio líquido ele é bastante perigoso, né? Então é bom não ter contato mesmo e a gente opera essas válvulas, por exemplo, remotamente. O sistema que adquire dados e opera essas válvulas fica desse outro lado daqui. Então aqui tem um equipamento, né, que a gente usa para receber dados, por exemplo, sensores de pressão, operar as válvulas, abertura, fechamento. Então, tudo que está naquele painel do outro lado lá, vem para cá e daqui a gente passa cabos para os nossos computadores que vão estar a uma distância segura dessa operação. Legal. Deixa eu só pegar uma imagem. Isso já está pronto, não? A gente está terminando de montar, né, e equipar esse sistema de alimentação modular aí. E ele vai estar pronto para a gente fazer os testes em Brasília, né, fazer o teste na nossa bancada e também para o lançamento no centro de lançamento que for designado. E uma vez que esteja concluída aí os testes, o foguete está pronto para voar, a cada foguete vocês vão ter que transportar esse trailer para o local ou vocês vão fazer outros? Não, na verdade esse trailer vai lá para Brasília, para a bancada, para abastecer o foguete, o propulsor, enquanto ele estiver sendo testado. E depois que ele tiver sido testado, a gente vai equipar um foguete com esse propulsor e vai levar tudo para o centro de lançamento. E isso daqui é uma das entregas que a gente vai ter para a Força Aérea Brasileira, né? Uma das entregas do edital da FINEP é esse sistema de alimentação modular, porque não adianta nada entregar um foguete que não dá para ser abastecido, né? Então esse é o equipamento essencial para abastecer o foguete e fazer o lançamento dele. Esse equipamento vai ficar num centro de lançamento, vamos supor que seja o CLBI, lá da Barreira do Inferno, e aí a própria Força Aérea vai fazer o carregamento do foguete quando necessário. Exatamente, a gente vai ensinar eles como operar esse equipamento com segurança, remotamente. A gente vai também fornecer uma interface, né? Um software para que eles operem isso, esse enchimento e esvaziamento de tanque, por exemplo, enfim. E mostrar como é que são todos os processos, qual válvula abrir, o que tem que ser monitorado, esse tipo de coisa. Beleza. Aí você vai fazer lá no cilindro? Vamos ver aqui. É o seguinte, esse tanque daqui, ele é abastecido com oxigênio líquido, né? O nosso fornecedor de oxigênio líquido, e eles nos devolvem com esse tanque cheio. E aí o que acontece aqui é o seguinte, o oxigênio líquido vai trocando calor com o ambiente externo. É verdade que ele tem casco duplo e com vácuo entre esses cascos, então ele troca bem lentamente. Mas ele vai gaseificando com o tempo, né? Evaporando. Então o oxigênio da fase líquida vai virando gás e esse gás precisa sair para algum lugar. Então tem válvula para a saída desse gás, por exemplo. Essa saída daqui é para o gás, então a gente abre ela, por exemplo, e deixa o gás sair quando a gente quiser, né? A gente pode deixar ela permanentemente aberta, enfim. E aqui é a saída do oxigênio líquido mesmo. Então aqui é a saída de líquido, passa por essa mangueira isolada a vácuo e entra no nosso painel. E quando a gente quer, a gente abre aquela válvula que está no painel e aí com isso passa aqui por dentro por uma tubulação e sai nessa mangueira daqui que vai estar conectada no tanque do foguete.
E a desconexão do foguete é feita depois que abasteceu, quando não tem mais risco. Exatamente. Tem válvulas especiais para isso que você consegue atuar elas e desconectar. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais conteúdos produzidos pelo SINDCT, nossas redes sociais estão na tela nesse momento. Dúvidas, críticas, sugestões, nosso e-mail é sempre o caminho para o contato com o nosso programa. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês.